Boa noite a todos, sejam bem-vindos, turma da leitura compartilhada do livro Jesus, o maior psicólogo que já existiu. Sejam muito bem-vindos. O tema de hoje é o papel dos sentimentos na nossa conexão com os outros. Aspas. Felizes os puros de coração, pois verão a Deus. Mateus 5:8. Jesus ensinou que as pessoas espiritualizadas relacionam-se de coração para coração. O entendimento emocional cria um vínculo. Nós nos sentimos aprovados quando os outros concordam intelectualmente conosco e somos conformados quando eles nos protegem fisicamente. Mas nos sentimos ligados quando compartilhamos com eles experiências emocionais. Os puros de coração têm uma conexão especial com Deus, não apenas porque são sinceros, mas também porque causa da sua capacidade de saber claramente como se sentem. Sandra e Ben procuraram o aconselhamento matrimonial por causa de um dos problemas mais comuns que encontro hoje nos casamentos: a comunicação emocional deficiente. Antes do casamento, ambos eram profissionais de nível superior com uma carreira de sucesso. Quando começaram a formar a família, decidiram de comum acordo que Sandra deixaria seu trabalho e ficaria em casa para cuidar das crianças. Eles estavam felizes com essa decisão, satisfeitos com o dinheiro que Ben trazia para a família e contentes com o desempenho dos filhos. O que não aguentavam mais eram as brigas constantes entre eles. Sandra e Ben não conseguiam resolver as discussões porque não compreendiam a importância das emoções. Tanto Sandra quanto Ben achavam que seriam capazes de negociar as divergências no relacionamento, seguindo as mesmas regras que haviam usado com sucesso nas respectivas carreiras. Infelizmente, as normas do trabalho não são iguais às regras do lar. Não são os procedimentos que devem ser examinados, mas as razões que os provocam. A maneira como os parceiros falam um com o outro é tão importante quanto o tema da conversa. Em casa, Sandra tentava conversar com Ben sobre uma preocupação que estava lhe causando um dos filhos. Ben dava uma interpretação superficial e sugeria que eles passassem a adotar uma mudança de comportamento. Essa resposta fazia Sandra se sentir menosprezada, reproduzindo uma sensação de sua infância e adolescência. Por isso ela discordava do marido. A atitude dela, por sua vez, colocava Ben na defensiva, pois fazia-o lembrar das críticas constantes que recebera devido ao perfeccionismo do pai. Ele então defendia com mais intensidade a sua posição. Essas discussões quase sempre terminavam da mesma maneira. Um dos dois levantava as mãos desgostoso e dizia abruptamente, aspas, tudo bem, então faça como quiser, e marchava com passos pesados para fora do quarto. Neste processo, o casamento ia se desgastando. Finalmente, Sandra e Ben chegaram à conclusão de que dar ao seu relacionamento um caráter profissional não funcionava. Ser íntimos dos nossos colegas de trabalho não é importante. Ser íntimos do nosso cônjuge é. A meta no trabalho é desempenhar tarefas. O objetivo em casa, além de desempenhar as tarefas domésticas, é, sobretudo, amar um ao outro. E a maneira de fazer isto é prestando atenção aos sentimentos mútuos. Sandra e Ben estão se sentindo melhor hoje com relação ao casamento porque reconhece que as emoções presentes em cada conversa são tão importantes quanto o seu conteúdo. Ben já não se sente mais tão agredido pelas exigências de Sandra, porque chegou à conclusão de que estas são completamente diferentes das de seu pai. Sandra agora faz um autoexame antes de discordar automaticamente, porque não sente mais necessidade de se afirmar. Quando começa a sentir que Ben a está menosprezando, ela consegue dizer a ele como está se sentindo e falar dos sentimentos antigos que a atitude do marido faz vir à tona. Ben se desculpa dizendo que sua intenção não era depreciá-la. Ele está apenas ansioso para ajudar e às vezes se apressa em apresentar logo uma solução por causa da pressão que o pai exercia sobre ele. Sandra e Ben aprenderam uma importante verdade.
A conexão entre as pessoas só é plenamente exercida quando a intimidade é vivida pela expressão clara dos sentimentos. Eles não eram capazes de experimentar a intimidade sem uma maior clareza no coração. Como Jesus previu, é preciso pureza no coração para construir um relacionamento feliz. Jesus nunca colocou o valor intelectual acima da pureza do coração. Ele sabia que as pessoas estabelecem contato através das emoções e que as nossas divergências mais sérias não são a respeito do que pensamos, mas o resultado de como fomos emocionalmente feridos. Princípio espiritual: a intimidade que vem de um coração puro é essencial no relacionamento de um casal. Tema: o segredo para sobreviver ao sofrimento. Aspas, não se perturbe o vosso coração. Confiai em Deus, confiai também em mim. João 14:1. Jesus ensinou que a solução para sobreviver ao sofrimento era permanente ligado a Deus. Se permitirmos que Deus permaneça conosco no sofrimento, por pior que este seja, podemos amadurecer e crescer durante os tempos difíceis. Qualquer coisa é tolerável se não tivermos que suportá-la sozinhos. Rick era uma das crianças mais baixas da sua turma do colégio. Era sempre o último a ser escolhido para um time e os meninos mais altos frequentemente caçoavam dele. Ele tentava evitar situações em que as outras crianças pudessem ter a oportunidade de zombar dele por ser tão baixo, mas mesmo assim isso acontecia com frequência. Rick escapou de tornar-se uma pessoa amarga em parte devido ao seu relacionamento com Greg. Os dois formaram uma amizade especial que durou a vida inteira. Certa vez, Rick passou por uma situação humilhante, quando um valentão alto e forte o enfiou em uma lata de lixo apenas para se divertir. Sem dizer uma palavra, Greg, que estava ao lado de Rick, lançou para o amigo um olhar solidário, como se dissesse: deixa pra lá, esse cara é um completo idiota. Era isso que Rick precisava, de que outra pessoa lhe desse apoio. A solidariedade de Greg tornava as coisas menos dolorosas. Rick conseguiu superar o trauma causado pelas zombarias porque sabia que Greg sempre iria entender como ele se sentia. Hoje sua vida é melhor, porque ele teve alguém com quem compartilhar os seus sentimentos durante os momentos difíceis. Jesus queria que entendêssemos que este é o segredo para sobreviver ao sofrimento. Algumas das pessoas mais sábias que conheço sofreram muito na vida, mas o mesmo posso dizer de algumas das pessoas mais amargas que encontrei. Jesus sabia que o sofrimento pode nos tornar melhores ou mais amargos. Algumas das pessoas mais sábias que conheço sofreram muito na vida, mas o mesmo posso dizer de algumas das pessoas mais amargas que encontrei. Jesus sabia que o sofrimento pode nos tornar melhores ou amargos. O próprio sofrimento dele era uma parte inevitável da sua vida, e enfrentá-lo foi fundamental para a sua missão na Terra. Jesus demonstrou com sua vida qual é a maneira de sobreviver ao sofrimento. Mesmo nos momentos mais difíceis, Jesus nunca perdeu a sua ligação com Deus. Ele não tentou passar sozinho pelo sofrimento. E é isso que ele nos ensina. Princípio espiritual: o sofrimento é tolerável se não tivermos que suportá-lo sozinhos. Gratidão, boa noite.